Olá, hoje estamos começando mais um Pod Rondônia Economia e hoje nós estamos recebendo aqui a Kelly Nâmara. A Kelly que é uma advogada, é mãe, empreendedora, presidente da Facer, ela também faz parte do SEMEC, a diretora, é isso? Presidente também. Presidente da SEMEC. O que é SEMEC, né? É o quê? O Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura do Estado de Rondônia. Exatamente, e também vice-presidente da CIRM, ou seja, uma mulher com uma bagagem e com muita experiência de empreendedorismo, resiliência, né, e superação. E hoje nós estamos aqui recebendo ela, que é um grande prazer para mim. Ela está aqui, a experiência profissional que ela tem é muito grande, já foi presidente também da Associação Comercial de Rolim de Moura e hoje está representando o estado de Rondônia. Kelly, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast Rondônia, muito obrigado, meus agradecimentos e gostaria que você desse as suas considerações iniciais para a gente já poder começar a nossa conversa. Obrigada, Wander. Para mim também é um grande prazer estar aqui com você, poder conversar um pouquinho, falar um pouquinho da Kelly, do que é que a gente tem feito, qual o trabalho. E assim, para mim é muito bom estar contigo. Você já tem também na minha vida aí um histórico, né? Faculdade para cá, meu professor que me ajudou na ordem, né? Fiz tributário naquela época, então você foi a pessoa que me ajudou muito, mandava material para eu estudar. Então é uma pessoa que marcou assim, a minha vida. Trabalhamos na prefeitura juntos também, um excelente profissional, diga-se de passagem, excelente secretário, parabéns pelo seu cargo. Obrigado. Então, é muito bom, sempre bom estar com você. Legal. A Kelly já deu uma pincelada aí, ela fez o exame da ordem dela voltado para a área tributária, o que é um desafio muito grande. Ninguém tem essa coragem, para ser bem honesto. Dos anos que eu fui professor em Direito, e principalmente da matéria de Direito Tributário, que foi uns 5, 6 anos mais ou menos, você eu acho que foi a única que fez tributário que eu me recorde. E foi, para minha surpresa, muito positivo, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Kelly, essa semana estava tendo aí uma bateria de palestras pela Facer, pela SEMEC, e gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas palestras que envolveram aí grandes nomes da reforma tributária aqui dentro do estado de Rondônia. Estava lá o Emerson Boritza, tinha outros técnicos também compondo, e vocês fizeram uma tour pelo estado de Rondônia, e ontem estiveram em Cacoal, não é isso? Isso. Não, ontem de ontem, né? Antes de ontem. Ontem a gente esteve em Rolim. Aí dia 7, começamos dia 7 de Paraná, 8 em Cacoal e 9 finalizamos aqui em Rolim de Moura essa primeira rodada. Legal, fala um pouquinho qual foi o propósito dessa formação para o pessoal. Olha, a reforma tributária tem causado um pavor, na verdade, né, na vida dos empresários. Nós não estamos ainda entendendo e ainda vamos demorar a entender, porque é realmente um passo maior do que a gente havíamos programado, vamos dizer, nós empresários. Nós não tínhamos programado nada, né? Aí alguém vem e programa para vocês e fala, você vai ter que aprender. Então, a Facer, juntamente com a Cefim, né, com o Antônio Carlos, que é o coordenador geral do Estado, nós fizemos essa rodada de primeira palestras aí aqui de Paraná, Cacoal e Rolim de Moura, para levar o conhecimento, para levar um pouquinho do que é que nós podemos oferecer para eles de informação para o empresariado. Tivemos aí uma receptividade muito grande, foram auditórios lotados. Nós tivemos aí o Emerson Boritza, né, que é daqui de Rolim, como você disse, o Amarildo, que também é auditor fiscal, que fica em Porto Velho. Aí tivemos o Antônio Carlos, que é o coordenador também da Receita, a Sandra, que é de fiscalização, a Camila, que é do Cidadania. Foram muitas pessoas que estiveram envolvidas. O Anderson, que também foi o mediador do painel tributário, um excelente profissional também da Receita. Ou seja, é informação que a gente não tinha antes, né? Quando falava em IVA, quando falava nos impostos novos, o pessoal fala assim, meu Deus, o que é isso? Aí fizeram várias perguntas e foi bem legal porque as pessoas participaram mesmo, perguntaram, porque o empresário ele está com muita dúvida, né? Quem não está preocupado em como vai ser feito uma retenção daqui, um pagamento dali, ou seja, então a reforma tributária ela está trazendo essa desinformação ainda, até porque ela ainda vai ser regulamentada, mas o pouco que a gente já tinha, nós fomos trazendo de informação para o que vai ser aplicado a partir de 2026, então tem aí algumas fases iniciais, porque vai até 2032, 33, salvo engano, a reforma, então a organização dela, mas inicia agora em 2026, e muitos disseram assim, vai prorrogar de novo, porque outras coisas foram prorrogadas, aí eles falaram que não vai ter essa prorrogação, então a gente vai iniciar viver essa nova fase. Já em 2026. Já em 2026. Então, algumas coisas já mudam. A informação sobre a reforma ela é muito importante. A gente viu aí nesses 3 dias de palestra que cada lugar
E cada setor, porque isso, claro, cada categoria da sua empresa, o seu ramo, vai ter realmente uma diferença na forma de trabalhar a partir de agora, né? Então, realmente vale a pena ficar, o empresário ficar de olho, né? Não só agora, a gente sempre fala assim, contratei um contador, ele que se vire. Agora, o próprio empresário vai ter que saber realmente como que funciona o seu regime, o que é que ele tem que fazer, porque a sua compra vai depender de como você vai ser tributado, enfim. Isso vai ser bem importante, porque o empresário vai ter que participar um pouco mais agora e não só deixar mais na mão só do contador. Pai amado, o medo de todo mundo, ainda insisto nisso, né? É o aumento da carga tributária. E a gente sabe que, pelo que nós temos de limite constitucional, essa carga tributária não pode se elevar muito dentro dessa reforma. Porém, com as medidas que estão sendo adotadas agora, por exemplo, passou lá a questão da isenção até os 5 mil no Congresso Nacional, né? Depois e agora, exatamente, ela está no Senado. Estamos falando agora de ampliar até uma base de R$7 mil. E isso precisa de uma compensação de alguma forma. O poder público precisa se manter. Exatamente. E aí, qual é o medo dos empresários em relação a tudo isso? Está com esse medo de essa conta ser paga pela pessoa jurídica? Tá com medo, sim, até porque fala-se muito nisso, né? Quem ganha menos, paga menos, quem ganha mais, paga mais. O pessoal sempre tem isso. Aí, às vezes, fala assim, se você não quer pagar mais, você não pode ser rico, você não pode ter bens. Mas eu acho que, no final dos contos, não é bem assim que funciona, né? Todo mundo trabalha para um dia ter alguma coisa. Exatamente. Né? Então, acho que essa fala, ela acaba ficando, assim, um pouco ruim para o mundo do empreendedor. Porque ninguém vai empreender para ficar só naquela fase, ele está sempre querendo mudar de fase. E o fato é que vai ter um aumento, mas o que eles falam aí na reforma? É que eu fiquei bem ouvindo, o Amarildo fala muito sobre isso, o auditor fiscal lá de Porto Velho, que vai ter esse aumento, mas o que vai acontecer é que, por exemplo, hoje, se a minha empresa tira a nota fiscal de tudo, eu acabo tendo um problema, vamos dizer assim, né? Vou pagar mais imposto. Certo. O que é correto, você tirar a nota fiscal de tudo. Mas o seu funcionário, quando vai comprar em algum lugar, ou eu, quando vou comprar em algum lugar, eu não peço nota fiscal. Muitas vezes. Então, as pessoas, o que há? Alguns pagam mais, pagam menos, porque as pessoas acabam comprando e não dando não solicitando a nota também. Então, nesse modelo agora de reforma, você não vai poder mais comprar sem pedir nota fiscal. Vai acabar que todo mundo vai ter que ter nota fiscal. Você vai ter que comprovar que você comprou e o outro vai ter que comprovar que vendeu, porque só você vai pagar uma carga tributária maior. Então, para haver essa compensação, para que, na verdade, vai se afunilando para que todo mundo fique... Entendi. Mas nessa lógica, acaba que não é que compensa. Quem já trabalha direito vai continuar pagando o mesmo tanto que está pagando. E quem não trabalha direito vai passar a pagar o tributo. Vai passar a pagar. É porque quem não faz esse trabalho correto, ele vai sentir um pouco mais, porque claro que vai elevar o seu tributo. Mas existem formas de compra, né? Aí falou-se muito, por exemplo, se você está perto do seu insumo, perto do seu cliente, a sua tributação vai ser menor. Claro, se você estiver perto, a logística também vai ser diferente, ou seja, é uma infinidade de coisas que vão realmente fazer parte desse mundo da tributação agora. Foi falado lá nessas palestras sobre a questão do pagamento já do tributo na fonte? Foi falado bastante. Até essa foi uma pergunta aí do Rodrigo aqui em Rolim, e houveram-se bastante, assim... Interessante, está todo mundo com dúvida em relação a isso, né? O Estado já vai ser o primeiro que vai receber, né? Na verdade, o primeiro a receber, mas ele também vai ter a obrigação de repassar, né? Certo. Então, o que vai acontecer, o que eu entendi ali, que eu também agora eu vou ter que começar a estudar mais, porque a gente acaba ficando realmente mais para trás, é que nessa forma de pagamento, que antes o contador fazia muito a parte de lançamento, não sei o que, para receber, hoje o próprio Estado vai ter a obrigação de fazer o lançamento, porque ele vai reter. Então, ele vai ter que fazer distribuição também. Então, se você pagou, você compra uma mercadoria, que você tem uma retenção, que você paga isso vai vir de crédito de você em outra vez, quando o cara que você comprou pagou o imposto dele lá. Então, vai virar um foguinho cruzado, entendeu? Entendi. Então, as pessoas todo mundo vai ter que pagar os seus impostos para que todo mundo tenha uma forma igualitária de trabalhar. Nessa brincadeira, o Estado acaba sendo privilegiado nessa história, porque ele recebe mais, porque agora quem não estava pagando tributo passa a pagar. Então, querendo ou não, a gente tem um aumento aí do Tesouro Nacional. E assim, Wander, o que nós vamos saber de verdade, na prática, vai ser quando isso realmente for aplicado e as pessoas precisarem se organizar e cumprir as fases, né? Para que ele não fique para trás também, porque vai ter coisas que os empresários não faziam, vai ter que fazer, porque ele vai precisar entender que ele não consegue se manter se ele não seguir uma
uma regra. Entendi. Porque o dele vai ficar vinculado em outra pessoa, que vai ter que dar a baixa automática daquele pagamento, enfim. Os impostos vão ficar cruzados, as transações. Então, eu acho que agora o negócio está mais apertado. Eu estou muito curioso pro como vai ser a regulamentação do cashback. Falaram sobre isso também. Essa é a grande questão, né? O cashback é aquela pessoa que vai tendo ali o saldo, né? O crédito vai retornando para ela poder fazer uso. Essa curiosidade, eu quero saber como o Estado vai ter o controle disso, como vai ser esse cruzamento de dados. Mas a grande verdade é, com a tributação agora, inclusive dos aluguéis das pessoas físicas e tudo mais, toda a movimentação bancária, a situação vai ficar apertada para o brasileiro de toda forma. Isso, pessoa física ou pessoa jurídica. É um grande avanço do sistema tributário nacional. Mas uma coisa que uma preocupação muito grande foi assim, eu comprei um algodão doce, fiz um Pix. Eu comprei uma pamonha, eu fiz um Pix. Essas pequenas transações, e isso não será o que é o que eles estão fazendo de maior. Então, essas coisas vão acabar ainda não sendo o fator que vai modificar a vida do ser humano, porque ele compra um negócio, faz um Pix ali, não colocou uma nota, não pegou. Isso não é. Agora, os cashbacks, pelo que eu entendi, o Estado está lascado, que ele vai ter que ficar responsável por isso também. Então, o contador, como diz o Amarildo, o contador vai ter que agora ensinar o cara a ganhar dinheiro. Porque a parte dele, muitas coisas, diz o Estado que vai fazer. Vamos aguardar para a gente ver, né? Então, é o sistema, né? O sistema de dados. O sistema vai ter que fazer. Eu não sei se vai ser por um aplicativo, até porque tem que ser dinâmico. E tem que ser autodidata. Qualquer pessoa tem que entrar e saber fazer uso da ferramenta, por exemplo, né? E principalmente o cashback está envolvendo as pessoas de baixa renda, e a gente sabe que dentro do censo e dos dados, o pessoal de baixa renda é o que tem menos instrução. E nesse caso, então, o cashback tem que ser autodidata, algo prático e fácil para todo mundo fazer o uso. Mas pelo que eu entendi, esse trabalho, por exemplo, o Amarildo e o Emerson Burits, eles fizeram parte também da construção dessa parte da reforma. Então, assim, eles estão bem avançados. Agora, a parte de regulamentação, acho que é o Boritza que está dentro desse comitê, que é um comitê, e eles vão trabalhando isso, vão para Brasília, fazem reunião, enfim. Eles vão ter esse trabalho e algumas coisas vão vir daqui por diante. Então, muita coisa é novo ainda. Às vezes eles falam, a gente não consegue ainda entender, porque não é uma realidade. Então, o que não é uma realidade hoje é totalmente novo, a gente ainda tem dificuldade de compreender os passos. Mas nós vamos ter outra escapatória, vai ter que entender, né? O Emerson hoje ele é muito modesto para aceitar isso, né? Mas eu digo que ele é uma das mentes mais avançadas no campo teórico tributário que hoje nós temos no Brasil, se não no mundo. Ele consegue acompanhar o que está acontecendo lá fora, as legislações e a interna, e ele consegue visualizar isso no campo futuro, e muito pé no chão, a legislação. Né? Isso é muito legal, porque ele é um cara realmente, o Emerson, o Amarildo, eles têm um pensamento muito bom, eles conseguem realmente compreender e também vislumbrar os dois lados. Não é só Estado, né? Porque eles também são consumidor. Exatamente. Né? E isso é muito importante, porque quem analisa uma legislação, ele precisa pensar como Estado, em alguns momentos, mas ele também precisa pensar como consumidor. Então, eles estão fazendo essa parte, quem está no CAD único, quais são as pessoas, né, das rendas, como que isso vai acontecer, porque precisa se pôr no lugar do outro para poder formular uma melhor tributação para o nosso Estado e a forma que ela vai ocorrer. Mas eu acredito que nós vamos ter aí algo muito autodidata mesmo, porque precisa de compreender fácil quando se olhar para que haja esse cumprimento das obrigações. Eles não vão querer complicar também, né? A vida, né? Porque precisa realmente haver uma melhoria para nós. Kelly, mudando um pouquinho de assunto, eu gostaria de ouvir um pouquinho da sua trajetória até chegar na Facé. A Facé, para quem não sabe, é a Federação Comercial do Estado de Rondônia, não é isso? Você hoje é presidente, e foi um salto assim, bem incrível, porque nós tínhamos uma presidente da Associação Comercial de Rolim de Moura, depois vice-presidente, e do nada as matérias no estado de Rondônia inteiro. Kelly Nâmara, presidente da Facé. Foi assim, já fazem 15 anos que eu trabalho, né, no sistema da Associação Comercial. E 17 anos já fez, olha como passa o tempo, né? Eu iniciei o trabalho com a Associação Comercial aqui em Rolim de Moura em 2013. E 2013 que eu fui a primeira vez presidente, em 2011 eu fui diretora, aí em 2013 me tornei presidente, fiquei 2 mandatos consecutivos, aí saltei né, saí, não podia ter reeleição nem nada, e aí o Miranda entrou,
e eu retornei depois. Então, eu estive presidente 3 vezes aqui em Rolim de Moura, da Associação Comercial. Gosto muito, porque isso é um trabalho de doação, né? Não é um trabalho de remuneração, de doação, mas é um trabalho que a gente, que eu gosto muito de fazer, porque é o que colabora com a nossa cidade. Então, tudo que você faz para a cidade, faz para o empresário, movimenta a economia, isso aumenta aí o nosso poder econômico, que acho que é isso que a gente espera muito. E a Kelly gosta desse tipo de serviço, né? E fiquei nesses 3 mandatos e vim trabalhando. Eu sempre fui diretora da federação, sempre colaborei, foi. E aí agora, em 2025, me tornei presidente da federação. Sou a única mulher do nosso país a ser presidente de uma federação comercial de mulher. Que interessante. Né? Então, das 27 federações, eu sou a única mulher no Brasil. Legal. Então, bacana. E saiu aqui de Rondônia, né? Olha que legal. É uma história. Então, realmente, saiu muita matéria no nosso estado e saiu muita matéria fora do estado também, porque era algo novo, né? A mulher tem tido um protagonismo diferente. E aí a gente vê que é o trabalho de conquista, né? De mérito de trabalho. Não é uma indicação. E isso eu fico muito feliz, porque todos os trabalhos que eu alcancei até hoje foi pelo meu mérito do meu trabalho. Então, isso também me deixa muito feliz, porque estar presidente hoje da federação é uma grande responsabilidade, é poder fazer alguma coisa pelo nosso estado, a mais do que a gente já faz, né? Algo a mais. A gente precisa sempre pensar nos empresários, não posso pensar em mim. Eu, Kelly, dona da gráfica KL. Não. Eu preciso pensar no estado. Então, isso para mim é muito gratificante, trazer, por exemplo, agora essa rodada aí da reforma tributária, trazer informação, promover os liquidas Rondônia, que promove a economia de cada município que participa. Então, como presidente do Conselho da Mulher, que também vem por causa da federação, eu fui indicada pelo presidente Kobayashi, que eu sucedi ele, para fazer parte do Conselho da Mulher Nacional. E aí eu sou diretora executiva lá. E aí dessa indicação, me tornei presidente aqui do estado também do Conselho da Mulher, que é um trabalho diferente, é voltado só para mulheres. Esse é um trabalho que a gente trabalha o poder de mudar da mulher, o poder de elevar essa mulher, trazer ela, às vezes, de um campo menor, capacitá-la para levá-la para um campo maior. Entendi. Então, poder aprimorar, poder cuidar. Então, existem mulheres de todas as faixas etárias, né, de trabalho e capacitação. Então, o nosso trabalho é elevar. Então, a FACER, a Associação Comercial de Rolim, tem um papel fundamental na minha vida. Hoje eu estou vice-presidente da Gisele, né, que é outra mulher, que também faz um trabalho incrível aqui em Rolim de Moura, na CIRM, e a gente faz o trabalho em conjunto, enquanto federação, Conselho da Mulher. Então, essa trajetória foi uma trajetória assim, de bastante trabalho e que eu gosto muito de fazer. Surgiu era outra pergunta, mas surgiu uma aqui, porque eu já fiz ela para uma entrevistada e ela não sentiu o peso, pelo menos foi a experiência dela. Tem diferença em ser empreendedora mulher e ser empreendedora homem? Empreendedor homem, né? Tem essa diferença ou não? Então, isso vai muito de cada pessoa, porque assim, ó, eu, Kelly, eu não sinto a diferença de ser mulher para um homem, porque eu não vejo eu diferente dele. Entendi. Entendeu? Pra mim, eu e você somos iguais. Nós só temos sexo diferente. Você é homem e eu sou mulher. Mas eu faço o que você faz o que eu faço, vou pra trabalhar. Exatamente. Então, isso não modifica. Agora, claro que existe alguns homens e também existe até algumas mulheres que, às vezes, não permite o crescimento de um do outro. Então, a gente pode falar só do homem, não. E existe algumas mulheres também, mas isso a gente vai trabalhando. E claro que as mulheres vêm mudando, porque a mulher antes foi criada para ficar em casa, cuidar do marido, cuidar da casa. Com o tempo, isso passou a mudar. E também a economia do mundo passou a mudar e o homem já passou a não conseguir mais cuidar da mulher e poder dar tudo para ela que hoje ela gostaria de ter. Tem que ser um trabalho em conjunto, né? Normalmente na casa é o casal que trabalha, né? Exatamente, porque não é porque a gente tem uma casa que só a mulher vai cuidar. Então, a gente precisa pensar com esses olhos. Homem e mulher faz a mesma coisa. O que a gente procura sempre manter. Independente, acho que um sexo, ele não modifica o respeito. Então, eu não senti peso nenhum. Eu já tive homens que, às vezes, me olharam com outros olhos para mim, ó. Não fez diferença nenhuma. Não fez diferença nenhuma, porque nada. Legal. Exatamente. Por quê? Porque isso é muito de cada um, né? De cada pessoa, de como você vê a vida. E eu já não tive uma vida fácil. Aprendi que se não fosse por mim, pela minha coragem, minha determinação, eu já tinha ficado. Então, eu acreditei em mim. Acho que todo ser humano, independente do sexo, ele tem que acreditar nele. Se acreditar nele,
não vai ter É problema. bom ouvir isso por conta do que se constrói de narrativa. Hoje mesmo eu estava vendo uma matéria, não é que não seja real, né? Mas é bom ouvir as perspectivas e como o mundo está mudando. Em relação à mulher ser mais instruída, mas ser a que tem a menor remuneração ainda no país, existe. né? Existe. Mas é bom ouvir isso de quem tem essas experiências e de quem já viveu boa parte da sua vida empreendendo e lidando com todas as adversidades possíveis, né? Sim. E ver que foi tudo normal e não teve nenhum problema. Qual é o papel da Facer dentro do estado de Rondônia? Promover o alcance das empresas que estão ligadas às associações comerciais locais ao seu desenvolvimento. Seja ele através de ação que movimente a economia daquela empresa dentro do município, através de um liquida, através de uma promoção, através de capacitação. Então, o nosso trabalho é fomentar a economia local através das associações locais. Porque nós somos federação. Quem faz o trabalho aqui na cidade, por exemplo, é a CIRME. Ela tem um papel fundamental na nossa cidade. E esse papel é cuidar também dos empresários, além de não só a economia direta. Porque quando se trata da economia, se trata de emprego, se trata de pessoas, né? A cidade, de uma forma em geral, ela acaba tendo um aquecimento maior. Então, quando a gente promove um Liquida Rolim, por exemplo, aqui em Rolim, nosso Liquida ele é fantástico. Já há 25 anos acontece e é um sucesso. Aí muita gente fala assim, nossa, quando chega o Liquida eu fico feliz porque eu consigo uma vaga temporária e depois muitos ficam efetivos. Então, o nosso trabalho de federação era dar condições para que as associações tenham um poder de trabalho maior dentro do seu município. E a gente busca, claro, algumas outras alternativas para trazer para os municípios também. Estava falando agora de mão de obra, quando faz esses aquecimentos dos liquidas, né, nos municípios. A gente sabe que foi divulgado há 1 ou 2 anos atrás que o estado de Rondônia é o menor índice de desemprego. E a questão da mão de obra ainda é escassa, está faltando? Eu estou perguntando isso porque vira e mexe tem gente pedindo currículo, indicações, e a gente não encontra. E aí, quando encontra alguém para poder indicar, muitas vezes a mão de obra não é aquilo que a empresa está esperando. Como é que está essa relação de mão de obra especializada e escassez ao mesmo tempo que nós somos o estado que mais emprega dentro do Brasil? Como que está isso? Wander, isso é um assunto bem importante. Olha só, ainda somos um estado menor desemprego, mas com potencial muito grande de empregar mais. Entendi. Porque nós temos hoje muitas empresas com muitas vagas em aberto. Só que realmente nós não temos profissionais que estão, às vezes, aptos a entrar naquela vaga. As pessoas também não estão se qualificando. E, gente, pode falar, porque eu não tenho oportunidade. Existem muitos fatores de oportunidades. Olha só, tem online para você estudar. Tem presencial, porque, por exemplo, a CIRME promove curso, o Senai promove curso, o Senac promove curso, a Prefeitura promove curso. E muitas vezes a gente tem como baixa adesão. O Estado também promove, através Estado daquela promove carreta, né? Isso através do Cine. É outro nome, mas eu tem esqueci outro nome o nome. também, era a Tereza Cristina, até que trabalhava com isso. Eu lembro da mulher, não era? Isso. Mas eu não consigo lembrar, porque às vezes as pessoas acabam impactando a gente, né? E existe sim, hoje nós temos uma ainda necessidade de mão de obra, mas as pessoas também precisam querer se qualificar. Nossa, mas é uma dificuldade muito grande, por exemplo, porque quando chega o final do ano que está aquecido o comércio, quando chega esse período do aquecimento dos municípios todos e a mão de obra escassa, eu conheço empresário que fala em fechar a empresa devido à falta de mão de obra. Exatamente. Uhum. E a Facet tem algum programa específico para isso? Nós temos cursos de capacitações, inclusive agora nós estamos fazendo uma capacitação, na verdade, interna com as nossas associações, para que a gente leve isso para os nossos associados enquanto cidade. Mas é o que eu te falo, o problema não é nós oferecermos. Existe muita gente oferecendo. O problema é a adesão das pessoas. O ser humano, ele precisa olhar para ele e falar, não, eu não vou ganhar só R$1.000, porque eu posso ganhar R$2.000. Um pouquinho da própria ambição pessoal, sim, né? Sim, precisa olhar para ele, da capacidade. Todo mundo nasceu com a capacidade dentro dele. Ele precisa exercer isso. Exercitar o que está dentro dele. Porque existe vagas demais da conta. Você falou agora, tem empresa querendo fechar? Tem mesmo. Tem vagas abertas há muito tempo que não são preenchidas. E vagas até comum. Às vezes entra alguém, a pessoa não fica. É uma coisa incrível. Não fica. E tem gente que fala assim, mas a empresa é muito exigente. Gente, no mundo de hoje você tem que ser exigente.
Não tem como trabalhar, cada um tem suas regras. Eu particularmente sou muito fissurado por carros, né? Então, lá em casa, quando eu não estou estudando, eu estou vendo vídeos sobre carros, né? Pronto. Então vamos achar um lugar para ti. Aí, eu já estou empregado. Mas aí eu vejo o lançamento do carro, conheço os detalhes, toda a dinâmica ali, os detalhes de banco, para quem que é destinado, ao público e tudo mais. E aí eu estava no Rondônia Rural Show, acredito que foi no ano passado, isso mesmo. E aí foi bem na hora do almoço, eu acredito que os vendedores não estavam ali, né? Na verdade, até tinha um, né? Eu fui lá ver um carro e acabei não gostando muito do atendimento naquele momento. E aí eu, por conta, percebi que o vendedor também não estava preparado para atender a gente. E nós fomos já decididos a olhar um carro para comprar um carro, né? Dentro de um perfil que puxava um barco. Né? É um pescador? É um pescador, e nós fomos olhar. Então, todos os carros que estavam ali, eu já conhecia todos. A grande questão era a minha dúvida, porque às vezes o vendedor vai falar algo que vai fazer você tomar a sua decisão final, né? Não é só preço. Sim. Porque a gente sabe que a Rondônia Rural Show tem aquelas vantagens, né? Que é aquele diferencial competitivo. Um diferencial, Isso. Aí eu cheguei lá, não gostei dos atendimentos que eu tive, né? E aí teve uma hora que eu falei pro vendedor, não, pode deixar que eu olho sozinho. Tava cheio de gente e comecei a olhar. E aí tava minha família, assim, toda em volta, e eu abrindo e explicando para eles os detalhes, aí daqui a pouco começou a parar mais gente em volta. Já acharam que você era um vendedor bem qualificado. Exatamente, já acharam que eu era o vendedor. Aí o cara olhou, o homem, né, que estava ali do lado, tinha 2 veículos muito de perfis parecidos, mas com algumas diferenças, né? De tamanho e tudo mais. E aí eu fui explicando para quem se destinava ao público e tudo mais. Aí o cara falou, eu gostei desse aqui. Você é vendedor? Podia me falar mais um pouquinho disso aqui? Mostrar a tabela de preço. Aí você falou assim, eu vou te falar, mas a tabela de preço o rapaz vai ter que trazer. Eu falei a tabela de preço. E o rapaz que tinha me atendido mal ainda, né? Que não sabia os detalhes, não sabia nada, só queria me vender pelo preço. Mas o bom vendedor, o bom empresário, ele tem que entender aquilo que ele faz. Isso. Não existe você... Exatamente. O atendimento hoje, ele não é só, oi, tudo bem, vai levar? Exatamente. Não, gente. É o convencimento. Principalmente quem trabalha no setor de vendas, eu observo assim, que a carência maior dentro do estado de Rondônia são dos profissionais da área de vendas. E quando eu atendo algum empresário da área de vendas, ele reclama, porque o empresário, o dono, ele entende de tudo. A verdade é essa, né? Ele se jogou de cabeça. Uhum. E eles vêm reclamando o tempo todo que está faltando profissional de vendas que mergulhe no produto que está sendo vendido, né? Uhum. Porque a gente é convencido, não é só pela lábia, mas é aquele detalhe especial, por exemplo, de uma roupa, de um calçado, de um veículo, de uma bicicleta, de um boné. E esse grande insight eu tenho notado, não sei se vocês observam isso também. Ah, sim, com certeza. Nem tem como não observar mais, né? Hoje e nós consumidores também estamos bem atentos, né? Olha aí, você entende tudo de carro, se alguém vai te atender, ele tem que ser melhor que você ou empatar com você. Né? Porque ele para ficar contenda. Ou então ser simpático, pelo menos. Né? Ou ser agradável, né? Mas isso é importante, olha para você ver a simpatia. Ainda ontem eu estava conversando com o Noronha, que é o meu vice-presidente da FACER, e ele tem esse olhar bem crítico. Ele fala assim, porque tem coisas que a gente olha que as pessoas podem ser melhor. Eu falei, Noronha, as pessoas não só podem, como devem. O problema é que as pessoas precisam querer, né? O aprendizado, ele tá liberado aí. Agora, o cara que não se aperfeiçoou, um garçom que te atende, né? Você vai num lugar, quando ele te atende bem, como é gostoso. Nossa, bom. Né? Então, você tem... Às vezes a gente viaja e fala assim, nossa, ali foi espetacular aquele atendimento. Então, a gente precisa ver que a nossa cidade também tem esse potencial. É verdade. Né? E agora, a qualificação, ela é realmente de cada um, gente. O próprio patrão precisa dizer, gente, eu preciso qualificar a minha equipe. Tem muitos empresários extremamente preocupados com isso e que qualificam suas equipes. E tem outros que deixam um pouquinho assim, é uma rotatividade muito grande, eu não vou nem investir. Mas essa parte de não vou nem investir, a gente acaba pegando de outra empresa que também não está qualificada, porque várias pessoas pensam assim. Uhum. Então, se todo mundo investir na qualificação dos seus colaboradores, a gente vai ter uma rotatividade pelo menos mais evoluída. Entendi. Né? Precisamos pensar sobre isso. E junto com isso também o interesse, né? Com certeza. Do servidor, né? Não, esse é o primeiro, né? Que tem que ter. Muitas vezes a gente abre uma vaga para um curso, para alguma coisa, aí se o patrão não falar assim, olha, vai ter que ir, o caboclo não vai.
É verdade. E aí eu fico pensando, como que pode, né? Uma oportunidade de graça, tem curso caro que a empresa paga para os seus colaboradores irem, e eles vão, mas vão tipo assim, só vou porque mandaram. Então, tem uns muito bons que vão, se empenham, levam a resultado, mas infelizmente ainda temos alguns que precisam olhar para ele mesmo com um olhar diferente. A minha esposa é uma das minhas maiores referências em relação a vendas. Quando eu vim para o estado de Rondônia, eu cheguei aqui com 17 para 18 anos, mais ou menos. Acho que foi isso. Fiz 18 aqui no estado de Rondônia. Olha. Isso. Lá em Nova Brasilândia, inclusive. Aí vim para Rolim de sabia, Moura. Não. Morei 6 meses em Nova Brasilândia, vim para Rolim de Moura. Conheci ela, foi um relacionamento de 5 meses entre namoro e casamento. E ela era uma vendedora de óculos. E ela me falou que quando ela começou esse trabalho, na verdade nem era para vendas, ela estava cobrindo uma férias de uma servidora, e aí ela, quando ia vender os óculos e tudo mais, né, logo no início, ela mergulhou. Ela pegou lente por lente para entender detalhe por detalhe, quando vinha as armações, perfil de rosto e tudo mais. E quando as férias da vendedora na época, não me recordo mais certinho dos detalhes, retornou, ela já era vendedora. Aí ela passou a ser vendedora, ela foi promovida e a partir disso ela continuou muitos anos aí vendendo na cidade, todo mundo conhece ela. E passou a ter clientes cativos. Sim. Aqueles clientes que só todo ano só compra com ela, né? E ela ficou trabalhando nesse ramo por 8 anos. Olha. E aí esse é o diferencial que eu digo do servidor, né? De fazer a diferença do ponto de vista de que quando ela começou, ela não ganhava tanto, entende? Mas aí com a qualificação, mergulhar de cabeça, aí ela passou a ganhar mais. E Sim. Houve um momento que na casa ela era a maior renda. Então, e olha só para você ver, quando o cliente começa não, eu quero ser atendido ali pela Raíssa. Rapaz, é porque houve um atendimento excepcional. A pessoa, ela gostou do atendimento. Eu quero ser atendido. Vai outro lá, pede de novo. Ou seja, as pessoas, elas criam um vínculo com o seu vendedor. Por quê? Porque a pessoa entende, porque se compreendem na fala, eles têm uma forma já direta de se tratar, já consegue fazer um negócio, a pessoa ajuda, ainda mais óculos, né? Óculos é um trem complicado. Muito complicado. Isso é legal. Olha, a minha irmã, ela também é vendedora, lá em São Paulo, ela já trabalha há 17 anos numa empresa da Havaianas. E ela já está lá há muito tempo e agora uma outra empresa procurou ela para vender sobre produtos de beleza, de cabelo. E aí ela falou para mim assim, nossa, eu estou estudando, mas estou estudando tanto para poder aprender, porque é algo novo. Eu falei, olha, isso aí. Porque é só estudando que você vai chegar no entendimento do que é um produto. E ela falou assim, não, mas eu estou gostando porque é bem interessante. Porque quando você passa a estudar e você passa a compreender aquilo que você está estudando, para aquilo que você está trabalhando, é bom. É que as pessoas às vezes não querem, mas é bom. Para quem está nos ouvindo, aí fica uma dica, né? Mergulhar de cabeça, às vezes é compreensível e não é. Mas do ponto de vista da compreensão, é quando você está naquele trabalho que você não tem muita animação, né? Mas quando você mergulha de cabeça, o seu trabalho se torna diferente, você se destaca, vem promoção, e quando não há promoção, a gente tem uma disputa de empresas por aquelas pessoas, né? Com alta remuneração. Isso. Mas esse é um caminho também, né? Aí saindo um pouco do empreendedorismo, mas para quem trabalha. E entrando um pouco nesse viés, uma grande questão também que hoje os empresários têm reclamado bastante é do mercado digital. A competição brutal, violenta, os preços mais acessíveis em alguns casos, né, na internet, e enquanto ali naquele momento ali na pronta entrega lá na loja está mais caro. E eu conheço inclusive pessoas que vão lá na loja, experimentam, conhece o produto, volta para casa e pede na internet. Puxa vida. Pois é. Como que vocês têm visto essa relação? E se isso também foi comentado um pouco lá na palestra da reforma tributária sobre o alcance desses tributos nessas empresas aí? Não, esse não foi comentado, essa parte na reforma. Mas é uma parte que eu vou perguntar da próxima rodada e vou trazer essa resposta. Mas o que a gente vê realmente é isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não compro na internet. Porque eu compro no local que eu moro. Para privilegiar, Sempre né? comprei. Os meus clientes da gráfica, eu compro em todos eles. O que eles vendem, que eu preciso ali, eu vou comprar neles. Esse é meu primeiro ponto, valorizar os meus clientes da gráfica.
Eu sempre fui assim. Ah, então agora eu não tenho um amigo que trabalha com alguma coisa, mas eu não tenho. Eu vou lá comprar do meu amigo. Então eu compro na cidade. Eu gosto de comprar na cidade. Porque às vezes é mais atrativo um preço, porque o cara às vezes comprou, sei lá, em grande escala, nem comprou, ele vende, depois manda entregar. Então certo. Existe um fator de situação para chegar esse produto até na casa do consumidor final, que pediu pela internet. Normalmente ele é só um cara que tem um site com umas peças lá. Mas ele não é o cara que compra. Ele não tem um estoque como a gente tem aqui. Certo. Ele não tem um vendedor para atender ele. Você fica lá escolhendo as suas coisas. Ninguém fala com você. Então é muito diferente. Não pode falar que o presencial é mais caro. O presencial ele tem o vendedor. O presencial ele tem o aluguel. Ele tem energia porque ele está pagando. Ele não é um site. Então existe muitas situações. E outra coisa, deu errado. Você vai aonde? Tu vai lá na empresa que você comprou. Deu um problema. E quando é online? Ah, se der tempo de você mandar de volta, tem uma carência lá de tempo, você vai mandar de volta. E se não der? Fora a burocracia, né? De ir pro Correios, encaixota, devolve. Mas se a gente comprar um negócio na cidade, daqui um mês deu problema, e se na internet fosse 10, 15 dias, 7 dias, não sei como funciona, você ia aonde? Você vai no presencial, passou do tempo, mas tu vai lá na loja e fala, olha, meu produto deu um problema. O empresário, para não perder o cliente, muitas vezes resolve o problema dele. Exatamente. A internet não resolve o problema assim. Então, eu acho que a internet, em muitos momentos, ela acaba sendo uma competição desleal demais para quem tem uma empresa física, para quem está trabalhando ali no dia a dia. Então, a gente precisa ter esse olhar diferenciado também. Se eu quero um emprego onde eu moro, se eu ficar comprando só da internet, não vai ter emprego um dia. E aí, se você depende de alguém que tem um emprego também na cidade, o pessoal pode perder o emprego, ninguém vai comer mais nada naquela casa. Mas eu também falo nesse ponto, além da concorrência desleal pelo preço, é pela questão também do comércio local buscar cativar, né, o seu cliente e essa se reinventar ou se inventar nesse atendimento também é muito importante, né? Mas sabe, Wander, eu ando bastante no comércio e às vezes eu fico com dó do empresário. A gente fala dó no sentido do que acaba sendo um sofrimento mesmo ser empresário hoje, porque ser empreendedor é um grande sacrifício, tá? Exatamente. E não é fácil, não. Exatamente. Você abre mão de muita coisa, você engole muita coisa para poder manter as portas abertas, para ter alguém ali. Então, quando a gente fala de um empreendedor, a gente fala de um líder. Fala de uma pessoa que tem uma liderança, uma pessoa que teve uma iniciativa, que passou por um caminho cheio de espinho, de pedra, tropeção, caiu, levantou, sacudiu a poeira, levantou de novo e está lá. E enquanto muitas vezes, às vezes um colaborador, e nem todos, tá? Não estou generalizando, às vezes fala, eu queria ser igual meu patrão, ó, já está rico. Mas para ele chegar num determinado patamar, ele tropeçou e caiu um monte de vezes. Então não é fácil. Percorre o caminho da pessoa para ver. Verdade. Né? Então a gente precisa sempre olhar isso. Eu sempre gostei de olhar a trajetória das pessoas para você conhecer e entender aonde é que eu também não fiz. Entendeu? Para eu entender que eu realmente às vezes fiz pouco, deveria ter feito mais. Me sacrifiquei pouco, podia ter me sacrificado mais, porque hoje não existe sucesso sem sacrifício e não existe um líder que seja só bondade. Gente, para ser um líder, você tem que saber dizer não, você tem que saber dizer o sim. Você vai ter que poder, muitas vezes, ser mais duro. E eu digo uma coisa para você, já trabalhei com vários empregadores, né? Que eles, uns bonzinhos e outros mais rígidos e mais firmes. Particularmente, prefiro trabalhar com os mais firmes, no sentido que você vai aprendendo, né? Quando eu comecei ali com os meus 15 anos ali no comércio, eu já comecei com o Tolote na época, né? Lá na Serraria da Cidade Alta, que era um trator. Então, eu aprendi a cubicar madeira, eu tinha 15 anos de idade. Eu nunca fiz nada na minha vida mais difícil que aprender a cubicar madeira. Eu nunca vi uma planilha tão cheia de número que eu pensava, olhar para ela e falar, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Aí o Robinho, que era o gerente da onde eu trabalhava, ele falava assim, Kelly, todo mundo que entra tem essa dificuldade, porque quando vê esse monte de número, fica com medo. E ele falou, eu vou te ensinar. Ele foi me ensinando. E eu todo dia exercitava aquele negócio, eu precisava aprender. Então, com o tempo, eu tinha que aprender o quê? O que era cubicar madeira? Quando chegava os caminhões de tora, eu tinha que saber que aquele caminhão de tora, quantos metros de tora tinha ali de madeira. O que chegou ali? Então, eu aprendi a cubicar madeira, que depois que eu saí da serraria, eu passei 5 anos cubicando madeira na minha cabeça. Sozinha. Por quê? Porque aquilo ficou na minha cabeça. Legal. Então, são coisas que você pensar, meu Deus, e foi meu primeiro emprego.
Foi numa madeireira. Eu nunca trabalhei em um trem mais difícil que isso. E olha que as outras coisas foram fáceis. Mas cubicar madeira, para mim, foi assim, uma coisa que me chamou muito. Assim, foi o maior desafio da minha vida, foi cubicar madeira. E quem cubica madeira sabe que não é fácil. Hoje pode até ter uma forma de cubicar mais fácil, mas antes era no romaneio, aquele monte de número. Meu amigo, foi difícil, tá? Pegando um gancho na sua fala, eu acredito também que para o empresário, o ônus é o risco da empresa. Por exemplo, você olhar para o empresário, ele está numa casa boa, ele está num carro bom, ele está num carro bom. Mas assim que surge uma crise, um problema, boa parte desses empresários tem que se desfazer disso, ou do que ele tem de reserva, queimar, entrar no vermelho, para poder manter uma equipe, manter uma empresa, passar uns anos meio que capengando, no termo mais simples de se dizer, para poder se recuperar novamente, né? Acreditando em tudo aquilo. Isso aí é algo que a gente viu muito na pandemia, né? A pandemia, ela realmente veio para mostrar muito isso. Teve muita gente que desfez de bens para poder manter os seus colaboradores, para não desfazer daquelas pessoas que precisavam do emprego também. E mesmo sem ser a pandemia, realmente, a primeira caída, o que você vai fazer? Você vai vender o que tem para manter o serviço. Exatamente. Eu sou dona de gráfica. Preço não tem mais difícil que uma gráfica também. Porque uma máquina que quebra, você não tem mecânico aqui disponível. Tem que mandar para fora. Precisa chamar o cara para vir aqui. Não dá nem para mandar, porque a máquina é muito grande. Aí o cara tem que vir aqui. Cada vez que o cara vem, é uma paulada. Então, você fica aí uns 3 meses pagando ele do lucro que você ia ter. Não é fácil. Então, são as adversidades de cada trabalho. Quem sabe é o próprio empreendedor. E, às vezes, para manter uma equipe, você tira um fôlego de onde, às vezes, não tem. Então, ser empreendedor hoje, cara, é uma grande missão, tá? Um desafio para a vida. Eu vi um comentário, se eu não me engano, foi ontem, algo nesse sentido. Estava sendo colocado em votação o aumento do imposto de renda nos fundos de pensão, né? Ou seja, vamos reduzir para a pessoa física e para quem está investindo, vamos dar um cerco Lourenço aqui para dar uma organizada nisso aí. E aí eu vi uma empreendedora, uma PJ, fez um comentário que eu achei muito peculiar, eu ainda não tinha pensado sobre isso. Eu tenho um sócio que eu não escolhi, e ele recebe o lucro primeiro do que eu, e às vezes ele fica com lucro e eu não fico com nada. E ela falou, esse sócio é o governo, né? Por conta dos tributos. Se olhar por esse lado, você ficou falando, fiquei pensando, uai, aí fez sentido, né? É o sócio que eu não escolhi e pega parte do meu lucro. E é bem assim, né? E aí de agora em diante vai ter um sócio maior. Né, que ele vai coordenar bem mais a sua vida. Mas antes a gente ainda tinha o contador, tinha toda a estrutura, nós informando ele, né? Mas agora... Ele já vai nos informar. Pelo que eu observei, quem vai informar é o próprio governo. Agora, o governo precisa ter um aparato muito grande para poder ser autossuficiente para manter isso. Né? E eu acredito que eles vão estar preparados, porque para modificar uma economia do nosso mundo aqui, do país brasileiro, bicho, ele tem que realmente estar muito bem alinhado com as tecnologias aí, porque vai ser muita coisa. Alterações significativas na vida do empreendedor. Voltando ao assunto aqui para o estado de Rondônia, vamos falar um pouquinho de polêmica da BR-364 e os empreendedores como estão com tudo isso, né? A BR-364 foi realizada a concessão, a empresa responsável já está começando as suas operações, as casinhas mesmo. Já tem um monte de pé? Já tem um monte construída de ponta a ponta na BR-364. O agro, eu estive entrevistando aqui esses dias o Dr. Raikon, ele estava me falando que o agro já está se preparando para embutir no preço esse custo, né? Não vai ter outra alternativa. E nós aqui do estado de Rondônia, os consumidores final, já reclamamos desse custo final dos produtos que nós adquirimos aqui dentro do estado de Rondônia, né? Que a gente tem um pouquinho de desigualdade do resto do país. Qual é a preocupação dos empreendedores, dos empresários dentro do estado de Rondônia com essa concessão? Está tendo ou não está tendo? E, na verdade, a gente vê assim, que todo mundo reclamou da concessão e a gente fez também cartas, a Facef fez carta, mandou carta, reclamou também, pediu reunião, mas enfim, eles simplesmente decidiram e fizeram e aconteceu. Como você disse aí, já tem as estruturas, já estão sendo montadas. O que eles estão fazendo é limpar a BR, já está sendo limpa. Pelo menos eu vim de Porto Velho domingo. Não, vim por terça-feira de Porto Velho. Tá mexendo a BR inteira. Eu parei nos 3, 4 Pareciga ali. Então, assim, vai mexer. E hoje, o que vai acontecer é isso. O valor final vai ter que ser embutido.
Porque você já tinha o seu percentual de ganho, o empresário, o agro, porque nós não éramos um estado extremamente agro, nós estamos nos tornando agora. Tá pegando, né? Esse perfil tá vindo pro estado agora. Porque nós não éramos assim, anos, nós tínhamos a nossa agricultura familiar era muito forte, a gente tinha a pecuária muito forte, sempre aqui, no entanto, nós temos muitos frigoríficos, mas nós não tínhamos aí um agro tão forte no termos de semente aí, de soja, de milho, a gente não era isso. E hoje, com alguns anos para cá, nós estamos nos tornando aí um estado muito grande em relação, porque a nossa terra, que o pessoal achava que não produzia, produz tudo e muito bem, né? Então, quando você vai para cerejeira lá para dentro, já não tem mais quase nada de gado. Tem alguns lugares que o gado tá... Daqui uns dias nós vamos ficar cara a carne, porque não vamos ter mais, né? E isso também é preocupante para nós. Mas o pessoal está reclamando sim. A logística nossa é mais difícil, porque nós estamos lá, São Paulo, no sul, é distante da gente, são 3.000 quilômetros, 4.000 quilômetros, então nós temos uma distância muito grande, a logística, ela é grande. Então, com agora essa parte de pedágio, realmente vai aumentar, e quem vai pagar a conta vai ser o consumidor final, porque não vai conseguir também, como que você vai colocar o preço, não cobrar isso? Tudo que nós compramos hoje, como consumidor final, você está pagando um imposto. Que já é um frete mais caro, porque é longe. É né? Nós não aí temos uma malha ferroviária, apenas a 364. Aí fala-se agora da ponte que vai abrir para o Pacífico. Então, assim, vai haver algumas alternativas. Outra coisa importante, que a gente fala assim, ó, o nosso estado, hoje, ainda nós temos uma coisa importante, que nós vamos fazer um trabalho com a FACER e a CEFIM também no futuro. Esse eu estou dando um spoiler aqui, de primeira mão, que não conversamos com ninguém. Eu e Noronha articulamos isso ontem. Olha aí, um corte extra. Que nós vamos falar exatamente sobre a área de livre comércio. Porque nós temos Guajará-Mirim, né, que vai ser uma potência que não é visto dessa forma, que tem incentivos importantes, e com a reforma tributária será um local muito importante para os empresários terem as suas empresas, fazerem os transportes aí da... Vai continuar em Guajará? Vai continuar em Guajará, área de livre comércio. Mas a logística melhora junto? Aí nós estamos trabalhando a logística, inclusive também essa é uma solicitação nossa para o governo do estado, para a gente trabalhar a 420, que vai vir ali diminuir 200 quilômetros por Ariquemes. Então, interessante. Então, isso é o trabalho da FACER também, juntamente eu, Noronha, Kobayashi, de nossa diretoria, para a gente levar isso para que eles possam entender que agora, com a ponte, vai ser realmente um canal aberto, né? E Guajará é o lugar que nós vamos ter aqui os incentivos fiscais, que vai acolher Rondônia e as empresas de uma estrutura muito melhor, que às vezes fala assim, uma indústria. O que é uma indústria hoje? A indústria não é ela fabricar desde a primeira peça, ela compra tudo desmontado da China, por exemplo, monta lá, ela é uma indústria. Então, hoje, Guajará-Mirim, ela realmente um lugar atrativo para o empresário. Vai precisar se olhar para outros olhos. Então, nós vamos trazer agora isso, esse é o nosso próximo trabalho, trazer para o empresário o entendimento do que é a área de livre comércio. Como vai se dar esse funcionamento? O que é que você tem lá se você se instalar? Como você pode fazer isso? O seu comércio dá para se instalar lá? Então, a gente vai falar sobre isso, porque a gente vai precisar buscar o que é a alternativa para o nosso empresário. O nosso porto funciona? Olha, ele funciona, né? Ele tem o trabalho, mas a gente tem agora, com a ponte, eu acho que vai modificar um pouquinho aí esse cenário, mas o porto, ele funciona, mas não talvez poderia ser melhor, vamos dizer assim, né? No sentido que ainda há ainda aqueles que utilizam, né, o porto, mas tem muita gente que não utiliza o porto. Então, a gente precisa também levar essas informações. Acho que muita gente que não utiliza porque não sabe, porque não compreendeu. E aqueles que já estão no dia a dia ali aptos a levar para o porto e fazer seus despachos por ali, também tem tido uma boa desenvoltura também no seu comércio. Precisa utilizar as ferramentas que o Estado tem. Nós não temos uma ferrovia, né? Fala-se em construir algo, mas, gente, aí é um avanço que... Eu acho que Med Maria deixou uma impressão... não foi muito boa. Não foi muito boa, né? Tentaram, né? Mas ali virou até novela. Acabou piorando a situação. Virou até novela. E você vê que a gente passa aqui no Mato Grosso, né? E Mato Grosso tem uma ferrovia muito boa. Tem. Que, por sinal, ela faz um trabalho excepcional. Minas, São Paulo, mas aí precisa se... acho que isso é um estudo muito grande para vir para cá. Fala-se muito, né, mas não é fácil, não.
Em Minas, por exemplo, são mais de 800 municípios, num estado como aquele. Já imaginou se toda a produção fosse rodoviária? Ia ser muito complicado. Não consegue, cara, é muito. Aí já não dá para andar nas nossas rodovias hoje. E Rondônia, na sua percepção, tem mais atividades a serem exploradas? Qual o potencial que você enxerga para o estado de Rondônia nos próximos anos? Olha, eu acho que Rondônia, ele é um estado extremamente promissor, né? Aliás, nós estamos aqui porque acreditamos nele, né? Sabemos que o nosso estado é um estado produtivo, é um estado de pessoas pujantes, de pessoas que têm essa vontade de desenvolver. Eu acho que a cada tempo nasce algo diferente que a gente inova. As pessoas estão sempre com um olhar diferenciado. Eu acredito muito que o estado vai dar um salto no agronegócio ainda maior. Claro que vai ter suas peculiaridades, como agora nós estamos tendo aí na BR-364, mas isso também vai ter que ser absorvido aí no meio do trabalho que vai ser feito, e enfim. Mas eu acho que o estado ele é extremamente promissor. Acredito muito que nós vamos desenvolver ainda mais, porque nós temos condições de desenvolver. Cada governo que a gente tem traz uma certa estrutura, porque nós ficamos à mercê dos governos. Porque eu como empresária, você como empresário, o que você pode fazer? Você pode fazer sua parte. Exatamente. Então, o próprio governo, ele precisa ter esse olhar, e eu vejo que assim, que esse olhar, a gente tem tido um olhar diferenciado nesse governo. Isso também é importante. O estado desenvolveu bastante, muito. E que tenhamos outros que tenham o mesmo olhar, ou olhar melhor, né? Na verdade. Que possam desenvolver mais o nosso estado de Rondônia. Com certeza, a gente tem muita coisa aqui para explorar. As pessoas têm uma visão em relação ao modelo econômico, e acreditamos que somos um país capitalista. Na verdade, nós somos um país de economia aberta. Também acho assim. Os grandes países mesmo, hoje são todos, eles falam a teoria keynesiana, né? Que é aquela que é semicapitalista. A gente tem um livre comércio, a economia funcionando de forma aberta, as empresas funcionam, mas com intervenção governamental. Esse é um modelo que apareceu depois da Grande Depressão nos Estados Unidos, e agora, na última crise de 2008, ganhou força novamente. Os Estados Unidos foi o maior modelo keynesiano que existe no mundo. Quando o país entrou em crise, o governo jogou dinheiro dentro da economia, e acontece aqui também no Brasil, e ele intervém, né, de todas as formas. Esse é um modelo que funciona. Mas mudando também novamente do assunto, que eu estou curioso, eu sempre pergunto sobre isso, taxa Selic altíssima, empresários com contas a serem pagas, e a gente sabe que boa parte das empresas tomam financiamento o tempo todo, é uma forma de fazer girar o dinheiro, né, circular o dinheiro. E como é que está a percepção dos empresários com essa taxa de juros tão elevada? Não está dando sinal de que vai abaixar em curto prazo? Na verdade, essa é uma preocupação, né, Wander, muito grande. As empresas, elas precisam do capital de giro, né? Esse capital de giro é extremamente importante para a empresa comprar mais, ter mais condições de venda, né? De poder econômico ali. E a taxa Selic realmente está dando um salto, né? Mas ela tem isso, né? Tem hora que ela sobe demais, depois ela, sei lá, dá uma baixada. Ela não tem uma estabilidade, não. A bicha tá danada. Agora ela tá alta demais. Ela tá muito alta. Do ponto de vista histórico, né? Tá muito alta, né? Acho que nós nem passamos por um período tão ruim assim. E que não tem perspectiva de melhorar, não. E aí eu tenho visto reclamação de alguns empresários que tomam financiado veículos e tudo mais, novas tecnologias, inclusive, para o campo. Recentemente a gente entrevistou um especialista na área aqui, e ele pegou e falou que se não fosse os subsídios, o agro teria morrido esse ano, porque a taxa de juros está corroendo muito, né? Inclusive, eu conversei com um gerente de uma cooperativa grande, um presidente de cooperativa, aliás, e ele me disse o seguinte, falou assim, olha, nós tivemos um prejuízo enorme com o dinheiro que nós emprestamos para o agro. E aí nós estamos tentando reaver isso da melhor forma possível para renegociar. Por quê? Porque eles tiveram realmente um aumento, né, significativo também. Então, o agro, ele, ao mesmo tempo que ele está muito forte, a gente fala de agro, mas fala de empresa também, mas nesse caso foi relatado em agro, que realmente as pessoas passam por fases ruins. Por isso que a gente fala que ser empreendedor é uma parte difícil, porque o cara, ele vende, ele financia, ele penhora as coisas dele para se manter no comércio. E com as taxas de juros elevadas, isso dá um desânimo. Não tem como falar que o cara fica animado, né? Eu estava olhando o boletim do Banco Central, o último que foi publicado, salvo engano, foi 2022, 2021, ou 2020, não recordo. Mas foi agora, nos últimos anos. E mais de 60% das empresas tinham empréstimos.
É um percentual muito alto. Eu fiquei chocado quando vi o boletim. Mas olha, hoje, quem tem empresa, é quase impossível você às vezes manter uma empresa sem um financiamento. Em algum momento você vai precisar. Entendo. E não que o cara tenha tido uma vida inteira precisando de financiamento. Tem muita gente, muita empresa, que ela tem uma solidez boa, ela consegue se manter, mas acontece um trem, ele vai aonde? Vai recorrer no banco. Ou ele vende o que ele tem, que às vezes não é viável também, ele dispõe de um bem, que pode até valorizar no futuro, e aí ou ele vai pegar um empréstimo. Então tem muita gente que pega empréstimo pela primeira, pela segunda vez. Tem empresa que nunca pegou? Rapaz, eu acho que raro. A gente volta no assunto de novo da empresa tomando risco, né? Do empresário. É porque o empresário, coitado, ele fica assim, né? Ele fica, tá bom, tá ruim. Tá bom, tá ruim. Tem um problema. Ele tem um problema financeiro, tem um problema de ordem interna com o colaborador, enfim. Eu acho que o empreendedor, tadinho, passa problemas sempre. Tá bom, vou comprar um avião. Tá ruim, vou vender. É bem assim, tá desse jeito a vida. O avião é para poucos, né? Mas foi um exemplo. Esse foi um exemplo, né? É o sonho, mas não deu ainda. É o sonho, mas não chegou lá. Tá bom, mas melhor mesmo é comprar uma bicicleta, fazer exercício. Você faz pedal, né? Eu faço pedal, corro. E eu nem a bicicleta tô tendo. Fiz muita coisa. Mas a gente vai envelhecendo, o joelho já não é mais a mesma coisa. O meu joelho é péssimo. E olha que eu nem tô eu não estou velho, eu tô numa idade muito boa. É alguns probleminha que vai aparecendo. A coluna já não corresponde, a energia já tá baixa e o joelho também não faz mais o... Não faz. Gente, eu conversei com a Kelly, o tempo nosso voou. Trouxe aqui algumas perguntas que eu queria fazer, mas vai ficar para a próxima. Tá? É que a gente conversa demais. Vai ficar para a próxima. Foi um papo bem legal, dinâmico e divertido, né? Porque é um assunto que nós gostamos de ouvir. Todo mundo tem essa curiosidade do dia a dia e das complexidades de empreender, né? Principalmente dentro do estado de Rondônia e no Brasil. Kelly, eu gostaria que você deixasse os seus agradecimentos para nós encerrarmos. Wander. Nossa, eu quero assim super agradecer você por esse convite, dizer para você que eu estou muito feliz de estar aqui, de poder falar um pouquinho da Facé, poder falar um pouquinho do Conselho da Mulher, falar da Kelly, né? Ouvir você falar da nossa economia, do nosso estado, dos nossos empresários, que é a mola propulsora desse estado e de todo o país, são os empresários. Sempre digo que sem empresário não existe uma economia. Então a gente tem que valorizar muito, cuidar muito, tirar o chapéu para eles a cada minuto, independente do tamanho do seu segmento, porque para cada um o seu tamanho é gigante. Então, quero agradecer essa oportunidade e para você que foi uma honra estar aqui com você. E claro que o dia que você me convidar de novo, eu vou voltar. E foi muito bom, bate-papo descontraído, legal, inteligente. E isso é muito bom. Obrigada mesmo pelo convite, viu? Obrigado, Kelly. Kelly, mais uma vez, advogada, empreendedora, presidente da Facé, representando aí o estado de Rondônia. Mãe, muito obrigado. De duas criaturas lindas. Obrigada a você. Pessoal, esse foi mais um episódio do Pod Rondônia Economia. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.